A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, aqui é o presbítero Maurício, para mais um vídeo abençoado. Estamos aí estudando o livro de Gálatas, tem sido uma bênção, e hoje vamos falar sobre o capítulo 4. O capítulo 4 é uma bênção, tem 31 versículos, né? Uma bênção de Deus, e aqui vai estar falando praticamente a mesma coisa que nós falamos no capítulo de número 3, né? Glória a Deus, falando sobre filhos de adoção, bênçãos de Deus, e são 31 versículos, né? Do versículo 1 ao 7 está falando ali sobre, né, filhos de adoção. Nós pertencemos ao chamado de Cristo, né? E entramos nessa família tão abençoada. Do verso número 8 ao 21 vai falar sobre a preocupação do apóstolo Paulo com Gálatas, né? Com os irmãos que estavam voltando os velhos rudimentos. E do versículo 22 até o 31 vai falar aqui sobre os filhos da promessa, né? E vai usar Ismael, né? A mesma configuração, a mesma história de Abraão, né? Falando que Abraão é o pai da fé. Então vai ser uma bênção. Se você já chegou aqui, já tem estudado aí junto conosco, né, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vou colocar aqui, né, no encarte para que você possa lá assistir, vai ser bênção. E nós estamos aí estudando, né, lendo e comentando, tem sido uma bênção. Você está no canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal, um canal de bênção para a sua vida. Vamos lá, né? Faça leitura de posse com a sua Bíblia. Se você tiver uma caneta, anota aí, né? Nós sempre fazemos isso, anotamos, né, aquilo que nós estamos estudando, lendo, muito importante para o nosso conhecimento, amém? Mais importante do que estudar a Bíblia e ter versículos na mente é praticar o que a Bíblia manda. Isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, amém? Aqui, né, é mais uma leitura e com certeza Deus vai falar contigo poderosamente, amém? Glória a Deus. Se você já é inscrito aqui no canal, bênção de Deus, obrigado por estar aqui mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, né, nós temos aqui postado vídeos curtos, vídeos longos, estudo da palavra de Deus e também fazemos live toda a noite quando Deus nos permite, né, falando aí da palavra de Deus e orando, fazendo orações abençoadas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus abençoe, amém? Dito isso, vamos para a leitura bíblica. Adoção na família de Deus, né? Todos nós fomos, né, aceitos nessa família tão abençoada, né? Sabemos que o Senhor Jesus veio para os judeus, mas os gentios alcançaram a bênção através de Cristo Jesus e pela fé que há em Cristo Jesus. A grande luta do apóstolo Paulo para com os irmãos da Galácia, né, para os irmãos Gálatas, né, nós vamos ver que foi esta mensagem de mostrar que pela fé não precisa de rudimentos antigos, não precisa mais desses rudimentos que havia antes, né? O judaísmo fazia as festas, guardava a lua, guardava, né, o sábado, enfim, havia muitas coisas e o apóstolo Paulo está dizendo, vocês agora, né, são filhos de Deus pela fé e vocês precisam permanecer. E nós vamos ver aqui então no capítulo 4 a mesma coisa, ele dizendo sobre adoção. Agora nós fazemos parte dessa família, né, do versículo 1 ao 7, do versículo 8 ao 21 nós vamos ver ele, né, a preocupação dos cultos, e depois do versículo de número 22 ao 31, ele falando exatamente sobre, né, o filho da promessa, e vai usar Abraão, Ismael, Isaac, demonstrando que a lei veio para ser um tutor, para orientar até o momento em que chega a graça, e a graça é o que basta, amém? Deus venha nos abençoar. Capítulo 4 de Gálatas, verso de número 1, diz assim: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, né, aqui está falando, trazendo uma figura de um herdeiro, de um filho herdeiro e de um servo que o trabalha na casa. Ou seja, o filho, quando é menino, quando é pequeno, ele não difere, né? Ele ainda não tem autoridade, ou ele não manda nas coisas como vai mandar mais para frente. Mas está debaixo dos tutores, os curadores e até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estavam reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que antes de Jesus Cristo vir, né, havia alguns parâmetros que era para ser cumprido, né? Exemplo aqui,
como o cordeiro, né, que era sacrificado pelo sacerdote para remissão do pecado. Após Jesus Cristo vir, ele sendo o cordeiro, então não precisava mais desse rudimento, não precisava mais dessas coisas, né? Então ele está dizendo exatamente isto. Mas vindo plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus Cristo, ele cumpriu as 613 leis que havia no Antigo Testamento, e durante o judaísmo, né, que foi pregado, estava sendo pregado, cumpria-se ali, né, aquele que tinha o nazireu, aquele que tinha o chamado, ele cumpria esses 613 leis. Principalmente Jesus Cristo, que ele, né, não teve pecado, não houve pecado nenhum a ele. Então ele cumpriu todas as 613 leis. Porém, antes de Jesus vir, né, o judaísmo precisava cumprir tudo isso, os judeus precisavam cumprir tudo isso, né? E os gentios, aqueles que aceitaram a Cristo, mas não são judeus, são de outras nacionalidades, né? Eles então alcançaram a bênção. Os gentios, então eles agora entraram, né, e não precisavam cumprir nenhum rudimento, né? Verso 5, para remir os que estavam debaixo da lei, né? Ou seja, a lei do judaísmo, da cultura, né, da forma de cultuar, tudo isso, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus. Porque sois filhos de Deus. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. E essa palavra, traduzida, significa papaizinho, né, pai querido. Glória a Deus. Então todos nós somos filhos de Deus. Temos esta oportunidade. O Gálatas aqui, né, Paulo está dizendo isso. Olha, vocês todos são filhos de Deus. Fazem parte desta grande promessa de bênção. Assim que já não és mais servos, mas filhos. Então és filho e és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Então ele começa lá no verso 1 dizendo, né, sobre o filho, quando é pequeno, né, ele ainda não difere do servo, mas quando ele cresce, quando ele entende, agora ele é o dono, né? Agora ele é o patrão. E aqui está dizendo o quê? Que todos nós recebemos a Cristo. Antes de chegar à lei, todos estavam debaixo. Antes de chegar à graça, todos estavam debaixo da lei. Mas vindo a graça de Deus, glória a Deus, favor imerecido, todos nós agora pertencemos a um Cristo, não precisamos cumprir rudimentos, né, desse mundo, para que nós possamos adorar a Deus e ser feito filhos de Deus. Para ser feito filhos de Deus, somente aceitando a Cristo e cumprindo, né, o teu chamado, cumprindo o teu querer. O verso de número 8. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são Deus, né? Servia a outros deuses, mas no momento em que aceitou a Cristo, todos os rudimentos, nós aprendemos que não precisamos adorar imagem, não precisamos, né, fazer coisas para chegar até a Deus, a não ser orar e se colocar diante de Deus. Mas agora conhecemos a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como tornaste outra vez a esse rudimento fraco, pobres, as quais de novo quereis servir. Guardais dias, meses, tempo, anos, receio de vós que não haja trabalho em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês se converteram a Cristo. Não precisa mais de rudimento, não precisa guardar aqui. No verso 10 diz, guardais dias, meses, tempo, anos, nada disso. Agora vocês estão pela graça de Deus. E o apóstolo Paulo aqui do verso de número 3 em diante vai falar das fraquezas dele, né? Porque o apóstolo Paulo se demonstra que ele era um ser humano, né? E ele tinha suas fraquezas. Ele vai dizer que orou para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne, mas ali o Senhor disse, a minha graça te basta. E esse que tinha experiência própria, ele está dizendo assim, olha, eu já tive fraqueza, mas vocês me receberam e agora eu quero instruir a vocês. Vocês não precisam mais viver nesses rudimentos para servir a Deus. Vocês não podem ficar fazendo isso que fazia antes. Agora vocês são nova criatura, como diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Agora vós sois nova criatura em Cristo Jesus, né? Então ele está dizendo assim, olha, receio que vocês tenham voltado a pior, né? Estão adorando outro Deus, fazendo anjo, né, culto aos anjos, nada disso
poderia fazer mais. Então o apóstolo Paulo está orientando quantos nos nossos dias de hoje, se olharmos para a igreja atual, estão fazendo cultos que não estão adorando verdadeiramente a Deus, não estão buscando a Deus de coração, de alma, não, eles estão adorando a si próprio, né? O Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade, né? O Deus, né, do eu, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. O apóstolo Paulo está orientando aqui os Gálatas e é totalmente atual, né? Semelhantemente hoje, quantas pessoas que vão para a igreja para adorar a Deus, mas chega lá, né, adoram a outras situações, principalmente shows, né? Hoje não se chama mais de culto, é show gospel, show disso, né? Show daquilo. Cuidado. Quem tem que ser adorado é o Senhor. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. No mundo, quando estávamos fora, né, ia para festa, ia para balada, mas agora parece que tudo inverteu, né? Querem fazer que isto se torne os cultos, mas não. Né? Quem é cristão verdadeiro sabe que a igreja não se corrompe. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Olha, vocês estão num rudimento fraco, pobre, né? Volte ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aqui no verso 13 diz: vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é então a vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancareis os vossos olhos e não dareis. Fiz-me caso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como vem, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Mas, filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me o que quereis, e estáis debaixo da lei, e ouviste-vos a lei. Então o apóstolo Paulo está aqui orientando, né, dizendo, olha, por muitas das vezes eu fui fraco, né? Eu tinha pecados, eu tinha erro. Nós vamos dizer que o apóstolo Paulo nunca escondeu isso nos seus escritos. Se você chegar em Romanos, capítulo de número 7, verso de número 15, ele vai dizer, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, né? Nós vamos chegar em Coríntios, ele dizendo, por 3 vezes eu orei para que o Senhor arrancasse o espinho da minha carne, porque um mensageiro do diabo vinha, né, e me esbofeteava. Então ele vai dizer, eu já tive fraqueza, eu já tive, cara, mas quando eu estava assim, vocês me receberam como anjo, como, né, o próprio Cristo, e agora vocês ouviram a minha palavra, guardaram o que eu falei, mas agora eu estou sabendo que vocês estão fazendo tudo errado, tudo ao contrário, né? É muito ruim quando alguém aceita Jesus, quando serve a Jesus, e de repente essa pessoa que um dia foi uma bênção, um dia louvou, um dia adorou, entendeu a mensagem e agora está voltando aos rudimentos antigos, né? É muito ruim quando a gente vê alguém afastado, desviado, longe de Deus, cometendo as atrocidades que havia antes. E pior do que isso é quando alguém está dentro do meio evangelho, mas ele não está sabendo distinguir o que é certo e o que é errado, não está sabendo servir a Deus. Então o apóstolo Paulo está orientando para que esses irmãos voltem para Jesus, né, e sirvam o Senhor com alegria e não os rudimentos antigos, né? Do verso 22 ao 31, filhos da promessa, né? Então aqui está falando, né? Nós vamos lá no capítulo 4, verso 1, eles falando assim, olha, enquanto estava o tutor, que é a lei, você estava sendo orientado, agora veio a graça, vocês não precisam mais fazer os rudimentos que fazia antes. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu prefiro ver vocês sofrendo, angustiando, mas na presença de Deus, porque eu estou pregando a verdade, porque vocês têm que entender que é a verdade que liberta, é a verdade que cura, do que eu ficar
inventando historinha de galochinhas, né? Oh, glória a Deus, é importante entender isso, amém? O verdadeiro evangelho transforma, mas o evangelho que prega a verdade, amém? Glória a Deus. Dito isto, nós vamos agora para o verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, né? Nós sabemos de Ismael, né, que foi ali, deixou que Agar, né, a sua escrava, fosse ali, tivesse uma relação com Abraão, engravidou e teve Ismael, né? E o filho da promessa, que é Isaac. E aí nós vemos lá no capítulo 3, né, o apóstolo Paulo orientando o povo para entender isso. Ele usava, né, a lei, usava os livros antigos, né, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, chamado de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, que é a lei mosaica, né, a qual os judeus usavam. Nós vamos ver o apóstolo Paulo usando desta maneira para instruir eles a graça e o poder de Deus. O 23 diz assim: todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, Ismael e Isaque. O que entendemos por alegoria, que estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é a de Agar, né, ali a de Ismael. Ora, esta Agar é Sinai, uma mulher da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos. E aqui fala de Sara, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque o filho da solitária são mais do que as do que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Olha que bênção, glória a Deus. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui? Está trazendo Ismael, né? E também a Isaac, falando, olha, Ismael é da lei. A Ismael, ele está debaixo da lei, está debaixo do tutor, né? Mas Isaac é o filho da promessa, glória a Deus. E quando se vem a promessa, é que ele está falando assim, olha, todos nós estávamos na lei de Moisés, mas no momento em que o Senhor Jesus veio, a graça de Deus nos alcançou, o perdão de Deus está sobre a nossa vida, não precisa mais matar o cordeiro, não precisa mais, né, fazer sacrifício. Agora Cristo é o nosso sacrifício, bênção de Deus. Mas, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz as Escrituras? Lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está orientando, dizendo, olha, pela graça sois salvos. Pela graça vocês alcançam misericórdia. E vocês não precisam ficar no rodimento deste mundo ou das situações que estão lhe impondo para que vocês cheguem na graça. Mas se vocês obedecerem à palavra de Deus e viste que vocês foram chamados para ser filhos de Deus, ter ousadia para entrar no santuário do Senhor. Então o apóstolo Paulo no capítulo 4 está orientando, né, aos Gálatas para que eles pudessem entender que não precisavam fazer nenhum rodimento para servir a Deus, mas somente entender que Jesus Cristo já pagou o preço e agora estavam justificados para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Dito isto, creio que foi uma bênção para a sua vida, que nós aprendemos pela graça, pelo poder, né? E de uma forma também, né, de Abraão, como aprendemos ali no capítulo 3, né, de Isaac, de Sara, são os nomes que vão sendo citados, mas tudo isso para trazer ao conhecimento que a lei, né, não foi abolida a lei. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim para acrescentar, né? A lei não foi abolida, mas a graça de Deus é que vem sobre a nossa vida, e o que nós precisamos fazer é servir a Deus com retidão, com certeza, com inteireza de coração, e aí o poder de Deus se manifestará sobre a nossa vida. Amém? Espero que
Que essa leitura, que esse comentário tenha sido bênção para a sua vida, glória a Deus, né? Vou deixar aqui no final desse vídeo, né, aqui a playlist, né? Já vou preparar a playlist aqui do Gálatas, para que você possa lá assistir se você não assistiu ainda, tá bom? Que Deus te abençoe, te fortaleça, e como a gente sempre pede, não nos abandona. Nosso canal tem muito vídeo bom e você vai ser abençoado por Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Um forte abraço do presbítero Maurício e até o próximo vídeo. Deus abençoe.